É o Online, eu só... Rodrigo, é. Isso. Já estamos ao vivo. Opa! Valeu, Legal. Rodrigo. Boa noite a todos e todas que nos assistem, que vem nos dando aqui a honra de sua audiência. Hoje nós vamos sair um pouco da política estrito senso, vamos trabalhar a política de uma forma mais ampla, trazendo a cultura para o debate. Para isso, eu e o Rodrigo, a gente trouxe um convidado que, para mim, é muito... Eu sou muito suspeito para falar, porque eu acompanho o canal dele, eu rio bastante, eu adoro os vídeos que eles fazem no YouTube. Esse nosso convidado é o Williams Messacapa, do Embrulha para Viagem. Eu vou passar agora aqui a palavra para o Rodrigo, depois a gente vai ouvir quem interessa, de fato, hoje na nossa conversa. Pô, Maurício, acho que você ia falar que interessa também o que eu ia falar, mas tá tranquilo. Obrigado, Williams, por estar participando. Obrigado, Maurício. Obrigado a todo mundo que está participando, está assistindo a gente. Enfim, sem mais delongas, né? Já que o Maurício falou que o que eu vou falar nem interessa. Bem-vindo, Williams. Muito obrigado, para mim, um prazerzão. Fiquei muito feliz com o convite. Tô até estreando uma camisa nova, que eu tô com ela no armário faz uns 4 meses, estava sem oportunidade. Eu só tô tomando banho nessa quarentena para fazer live. Pra vocês terem noção, minha última live tem 3 semanas, então imagina como é que eu tava de manhã. Eu também banho para aparecer na live. Eu também tenho tomado banho antes das lives. Eu acho que a gente está com essa necessidade, né, de socializar. Exatamente. A gente tomava banho antes de sair de casa, agora a gente toma banho antes de fazer a live. É o mais perto da balada que a gente chega agora, né? Total, né? O Williams, então, eu falei aqui que eu gosto muito do Embrulha para Viagem. Eu acho que o Embrulha para Viagem ele faz algumas críticas importantes. Enfim, eu digo aqui também que não só eu, minha sogra adora o Embrulha para Viagem. E aí eu queria, então, que você falasse um pouco para a gente, enfim, de você, dessa sua construção, da sua carreira, mas também do canal, de como surgiu, das propostas, dessas críticas. Sim. Bom, eu sou ator, né? Sou de São Paulo, aqui da capital. Sou ator há 14 anos e há 5 anos a gente fundou o Embrulha, né? Eu, o Marcelo Larran, Maurício de Barros e o Felipe Silveira. Eu, Marcelo Larran, Maurício de Barros no roteiro, direção e atuação, e o Felipe como diretor de fotografia e editor, né? E o Embrulha, ele surgiu muito de uma afinidade que a gente... Eu substituí o de Barros num espetáculo que o Larran fazia. E eu não conhecia o Larran, conheci o de Barros, mas uma relação super formal, assim, né? Colegas de profissão, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. E aí eu entrei para substituir o de Barros numa turnê pelo interior de São Paulo. E eu comecei a dividir quarto com o Larran. E aí, cara, 2 caras palhaços, fazendo um monte de piada, brincadeira. E a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa, tal. E aí ele comentou, sabe quem tem vontade de fazer alguma coisa? O de Barros. A gente não sabia o quê. O que a gente ia fazer. E, obviamente, isso foi em 2015, o Porta dos Fundos estava já efervescente, e acho que para qualquer ator que é fã de humor, o Porta ele surgiu como um baita modelo de negócio, porque a gente viu um trabalho de qualidade, com bons atores e comediantes, e fazendo um humor completamente desprendido de uma... não de uma censura, mas de uma supervisão, que é o que acontece quando você vende um projeto para uma emissora, para um produtor. Então, essa liberdade que eles encontraram na internet, acho que estimulou não só a gente, mas como muitos outros grupos a criarem coletivos aí e canais no YouTube, né? E aí a gente começou a conversar, a se reunir, aí surgiu o Felipe, eu já trabalhava um pouco como roteirista de publicidade, tinha feito algum trabalho com o Felipe, e aí a gente conversou muito sobre o que a gente queria falar e tudo mais, e aí o de Barros define muito bem, né, o que é a internet. Ele fala, cara, a internet é uma parede em branco que você pinta da cor que você quiser. Então a gente podia falar do que a gente quisesse,
Então, hoje a gente encara o Embrulha muito como um lugar extremamente transparente com o tipo de humor, de piada, de questionamento e de crítica que a gente gosta de levantar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O ator, às vezes a gente passa uma boa parte da nossa carreira aceitando convites, fazendo testes, mas sempre em função de contar a história de uma outra pessoa, né? Olha, o seu teste é para o personagem tal, ele é um jornalista, ele tem 33 anos, é casado, e ao mesmo tempo a gente às vezes esquece um pouco de falar, o que eu queria contar, o que eu queria questionar, o que me move como artista, por que eu estou aqui. Então o Embrulha, nesse sentido, ele nos realiza bastante, assim, é bem prazeroso. A gente está aí já há 4 anos no ar, né? Eu falo 5 anos porque do momento que a gente falou, vamos montar o canal, até a gente soltar o primeiro vídeo, foi certinho 1 ano, assim. O Williams, e você falou da internet, essa parede pintada. Eu fiquei pensando na mesma hora, enquanto você estava falando, nos haters. Porque eu trabalhei muito tempo com o João Willis, o deputado, e as redes sociais dele eram o paraíso dos haters. A gente tinha, sei lá, incontáveis perfis bloqueados de pessoas que apareciam lá só para xingar. Vocês recebem muito hater também do tipo de humor que vocês fazem? Como é que você especificamente lida com essa energia que volta, né? Porque tudo que vai, volta, e volta a... Sim. É muito engraçado, porque a gente, até que a nossa porcentagem de hater, Opa! Tá me vendo ainda? Minha tela que deu uma... A nossa parcela, assim, de hater no canal, ela é muito baixa, a gente fica até espantado, assim. Mas, obviamente, como a gente trabalha com temas muito variados, geralmente, quando a gente posta algum vídeo de política, né, que dá uma alfinetada aí em determinado candidato, determinado posicionamento ideológico e tudo mais, é quando a gente consegue atrair um pouquinho de hater aí. Mas eu acho que o canal, mas eu particularmente, cara, eu costumo não pegar uma pilha com alguém que eu nunca vi na minha vida. É diferente de quando eu posto algum vídeo e aí vem alguém que eu conheço do meu convívio, seja de profissão, de família, e me manda uma mensagem, eu falo, cara, aquele vídeo lá, achei, não gostei, achei isso. Aí eu dou uma atenção, eu falo, essa pessoa é do meu convívio. Agora, alguém que eu nunca vi o nome, que às vezes é um cara que tá no quarto dele, numa cidade do interior de Goiás, eu não tenho o menor vínculo com essa pessoa, eu não costumo pegar essa pilha, não. Eu uso como termômetro, claro, mas acho engraçado até essa questão do hater, né? A pessoa dedica um tempo da vida dela para semear o ódio, né? Então ela vai lá, tem um conteúdo que ela tá vendo, ela não gostou e ela ainda sente a necessidade de preciso falar para esse cara que nunca me viu, que não sabe quem eu sou, que eu não gostei do conteúdo dele. Eu acho isso muito louco. Então eu não pego muito essa pilha, não. Que bom. Porque o Jean, por exemplo, ficava super abalado. Eu também fico. Eu olhava os haters, eu queria tretar com eles até o dia acabar, né? Até a minha bateria, pelo menos, acabar. Eu ficava ali na guerra. É que eu acho que o Jean, ele é um político, né? Ele é um ativista político. Então, acho que o que ele diz, o que ele promove quanto atividade política é muito mais direto do que talvez um grupo de humor que faz uma sketch muito mais para questionar, para fazer refletir, né? E a gente está sempre ali, o nosso discurso está sempre pautado em cima do humor. Então, por mais que a pessoa odeie, tem uma piada que está sendo contada, né? O Jean ou qualquer ativista político, ele está sempre num discurso reto, falando o que ele está lutando contra, né? Então eu acho que no embate ideológico deve gerar mais raivinha na galera que não gosta. Foi bom, e falando por falar, né, no debate ideológico, a gente está num momento muito polarizado, né? Vocês do Embrulha têm um humor que aponta, um humor que coloca dedo na ferida, né? Essa é uma perspectiva proposital ou isso acaba transparecendo só o que vocês são? Eu quero perguntar o seguinte: vocês se preparam para fazer um tipo de humor que é provocativo, que cumpre uma função social? Ou é uma coisa que acontece porque vocês simplesmente pensam assim? Eu acho que um pouco das duas coisas, porque, na verdade, eu acredito que a gente vive muito um momento político, essa polarização
não só econômica, mas rolou uma divisão assim moral, né? Então a gente pode passar aqui horas, 3 dias, 5 semanas falando de política sem falar de economia, falando apenas de intolerância religiosa, de homofobia, de racismo, de machismo. E aí eu acho que talvez isso seja uma formação nossa como atores de teatro, de gostar de assemelhar sempre o que é esse vídeo? Não, a gente não gosta da piada só pela piada. Vez ou outra a gente faz algum vídeo que é uma piada que a gente acha engraçada e ela é leve, assim, não traz um questionamento. Mas geralmente a gente fala, cara, o que a gente está tentando trazer de reflexão aqui? Estamos falando sobre desigualdade social, estamos falando sobre preconceito, homofobia. Acho que a gente gosta muito disso porque a gente respira um pouco isso no teatro, no audiovisual, e muito em função também de talvez trabalharmos no teatro. Por exemplo, uma pauta que a gente gosta muito de bater ali é homofobia, né? Porque a gente tem muito amigo LGBT, então a gente tem muitos relatos de amigos nossos que sofrem preconceitos, que apanham de graça no metrô, na rua, e a gente fala, cara, isso precisa ser falado, né? E ao mesmo tempo, somos 3 homens de classe média, brancos, heterossexuais, que não temos o lugar de fala, mas eu acho que a gente pode muito bem criar uma empatia e falar, pô, vamos falar então para os nossos semelhantes, vamos trazer uma certa reflexão para esses caras que foram criados como nós, né? Então acho que a gente fica um pouco nesse lugar, assim, tem um pouquinho dos dois. Deixa eu só falar, Maurício, sobre isso, muito rápido, aí você faz a sua pergunta, porque eu ia falar que eu amei, porque eu fui uma dessas bichas que eles atacaram na eleição de 2018, eu estava panfletando na Lapa, aí teve um bolsominion que passou e disse que Bolsonaro ia me pegar e que eu ia poder dar o cu à vontade, que nada ia mudar, quer dizer, começou a me xingar do outro lado da rua, era um cara bem maior do que eu. Então, ainda bem que vocês fazem esse tipo de humor, que vocês estão com a gente, que vocês são parceiros. Que bom, eu fico muito feliz quando a gente ouve esse tipo de retorno, porque é isso, né? Quando a gente fala, vocês fazem esquetes políticas, mas, cara, isso que a gente tá falando não é política, a gente tá falando de humanidade, cara. Esse fascismo que tá aí fora não tem a ver com pautas econômicas. Então, eu acho que a gente teve que retroceder 20 casas de novo. Outro dia eu vi uma matéria, eu não lembro quem falou, mas falou assim, cara, a gente tá no meio de uma pandemia, o dólar tá batendo R$5, o desemprego, um monte de coisa, e a gente tem um governo que está preocupado com o LGBT, com pautas. Tinha até uma pauta que eu esqueci qual que era muito patética. Né? Isso, com polêmicas, é um presidente que vive em campanha, né? É o candidato tiozão que assumiu a presidência e continua em campanha. Isso é patético. Eu lembro até de um vídeo que vocês fizeram, foi com o De Barros e o Larran, em que ele era demitido, o Larran estava com a mulher internada, enfim, estado terminal, o filho preso porque usava drogas, e a preocupação dele era, vou usar aqui, me desculpa quem estiver assistindo, mas era quem estava dando cu, né? Enfim, ele falava mesmo. Isso com todas as letras. Então, é uma boa metáfora. Eu percebo isso. Agora, eu gosto muito também, eu gosto muito das críticas econômicas que vocês fazem também. Eu acho que quando eu comecei aqui falando, eu falei da política em sentido estrito, porque eu acho que a política em sentido estrito eu vejo mais como essa questão que a gente acha que é só política. Eleição, lei, essas coisas. Mas quando eu falo em política no sentido mais amplo, é isso, a cultura, ela tem política, ela tem ação, ela tem posicionamento, e a economia ela está dentro dessa questão, porque não é à toa, quando a gente estuda, a gente percebe que existe esse movimento de conservadorismo que vai alcançar os LGBTs, vai alcançar, enfim, os negros e vários outros grupos, mas que por trás de tudo isso tem sempre essa questão da pauta econômica. Então, você se traveste desse conservadorismo para conseguir levar adiante um projeto econômico. E aí, dentro do conservadorismo, você vai atacar LGBTs, negros, vai ser, enfim, as mulheres. E aí, uma outra questão, para você ver como eu acho que a cultura, e aí eu vou falar mais especificamente dessa atuação de teatro, dessa atuação
e audiovisual, vou colocar assim, na plataforma digital, ela é uma comunicação, mas não seria... a palavra não é lúdica, mas ela seria uma mensagem mais artística de muita coisa que a gente discute, digamos assim, dentro, eu vou usar agora o meu exemplo, dentro da academia, dentro do que o pessoal costuma chamar de intelectualidade. Você, por exemplo, colocou aqui que você não teria um lugar de fala, mas que você acha que é importante que se fale sobre essa, cara. É uma discussão que a gente tem muito grande dentro, por exemplo, da academia, para você ver como a política ela vai passar por a atuação artística, ela vai passar por essas questões políticas, intelectuais, e que a gente também vai trabalhar, óbvio, de uma forma diferente, porque a gente, só para resumir, a gente tem essa questão da totalidade e das identidades, e a gente vai trabalhar sempre muito isso, como se a gente não, no lugar comum, todo mundo vai falar de tudo. Essa é a grande questão. Então, é importante que a gente tenha, por exemplo, vocês trabalhando essa questão do que a direita crescendo, do que essa pauta sendo apropriada e até distorcida por grandes setores da mídia, enfim. Só para reforçar. Eu acabei não fazendo pergunta, vou deixar para o Rodrigo. É que eu acho, só complementando o que você está falando, acho que propositalmente, né, criou-se uma confusão entre o que é ser de esquerda e ser de direita e o que é um direito democrático, né? Então, é o que a gente estava falando, a gente está agora lutando por pautas que não tem a ver com esquerda ou direita, a gente está falando de democracia, existe um respeito à Constituição, né? Não é possível que a gente tenha que voltar a falar sobre a importância, relembrar sobre o que foi o AI-5, sobre a importância de se manter um Congresso Nacional, por todos os problemas que ele possa ter, óbvio que ele tem, o Senado, o Congresso, o STF, mas isso tudo compõe a democracia e protege ambos os lados, seja direita, esquerda, centro. Então eu acho patético, a gente está em 2020, no meio de uma pandemia, era isso, era isso. No meio de uma pandemia mundial, o Brasil sendo o epicentro disso, e a gente tendo que convencer a população de que AI-5 é algo prejudicial à democracia. E isso é patético, né? Ô, Williams, então, e aí, a gente, eu e o Rodrigo, a gente inclusive, quando a gente está conversando, né, nas nossas internas, a gente diz, olha, a gente defende um modelo de democracia que é mais aprofundado, né, do que esse, mas nesse momento a gente está tendo que defender esse modelo, porque quem historicamente controla esse modelo elegeu, né? Mas, enfim, esse é uma pessoa que o Rodrigo costuma chamar de outsider, né? Que quer, inclusive, ir contra isso, quer retroceder, né? E ir para uma versão mais protogênese, né? Do que o grau que a gente está agora. Então, realmente é nesse ponto que nós chegamos, né? No meio de uma pandemia. Rodrigo. Exatamente. Não, é porque o Williams começou a falar do Covid, e aí eu lembrei de perguntar para ele uma coisa que me ocorreu aqui sobre a cultura. Tem muito essa discussão de se cultura é serviço essencial ou não, né? A gente está aí vendo que tem uma série de distorções com relação ao que seriam profissões oficiais. Eu até escrevi outro dia, o Brasil talvez seja o único país do mundo que porteiro e empregada doméstica virou serviço essencial durante a pandemia, né? Essas pessoas, desde o primeiro decreto lá que criou as restrições, ficaram liberadas para trabalhar. E, no entanto, quando a gente olha para a cultura, o governo fala, olha, nesse momento a nossa prioridade não é dar dinheiro para a cultura, porque a gente tem que colocar o dinheiro para o trabalhador, para a saúde. Então, essa visão de que a cultura é supérflua. Eu queria saber o que você acha disso, como é que... Eu sei que você faz uma cultura mais digital, que não está, talvez, tão afetada pela bilheteria, né, digamos assim. Mas eu queria saber o que você acha disso. Posso só acrescentar aqui um dado? No Embrulha para Viagem, o Maurício de Barros, ele tem feito uma personagem que é um porteiro, e ele zoa, eu não sei se o Elias ia falar disso, mas ele zoa essa questão, né? Aí fala do home office, não sei se você ia falar disso, enfim. E também essa retórica, né? Que diz que vai dar dinheiro para outro caso, como se não fosse dar para aqui. A gente sabe que
esse governo, na verdade, não está dando dinheiro para ninguém, né? Não. Sim. Na verdade, eu sempre acho muito delicado esse termo serviço essencial, né? Porque parece que existem profissões que são mais importantes do que as outras, mas a gente entende, a gente diz o seguinte, né? Todo mundo precisa comer, né? Precisa ter um direito a uma farmácia, a um médico, então são serviços que realmente não podem parar, porque a população precisa disso. O lixeiro é um serviço essencial, cara, nunca parou de passar lixo na rua de ninguém, independente do grau de contaminação do Covid, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que a cultura ela é tão importante como quase todas as outras profissões, mas é legal a gente lembrar que estamos em casa, assim, né, em quarentena, nessa campanha de isolamento aí, é o quê? Mais de 3 meses? Cara, quantas vezes quantos dias qualquer pessoa que está isolada em casa não assistiu não consumiu algum conteúdo na internet que não tenha sido feito por algum artista, seja ouvindo uma música, seja uma série, um documentário, seja uma novela, se distraindo, consumindo, porque, bicho, a pessoa, por mais que ela tá saindo ou não, tem home office, cara, o nosso trabalho da cultura é entreter, né? Então, a gente faz parte do momento de descanso. Então, à noite, a pessoa quer ver a novela, quer ver uma série, e para ela assistir aquilo, alguém ralou muito para trabalhar, para aquilo estar no ar. E, nesse momento, esse setor está completamente parado, né? E não só esse, como o teatro, né? O Rodrigo até comentou, você é do setor digital, é o que eu falei, eu tenho o canal há uns 5 anos, mas eu trabalho com teatro há 14, né? Eu, o De Barros, o Lahan, a gente se conheceu, o Embrulha nasceu numa turnê de uma peça de teatro, e eu trabalho numa companhia, a gente está completamente parado, né? Então, assim, eu tenho esse recurso, tenho o Embrulha, eu trabalho como redator, eu estou me virando aqui, claro, num volume menor, mas estou me virando. Agora, o problema do que existe esse questionamento do tipo, mas por que dar esse dinheiro para a cultura e tal? E é engraçado porque o cidadão que gosta, o hater, né, o que gosta sempre de acusar e às vezes não para refletir, ele sempre acha que quem vai ganhar esse dinheiro é a Maite Proença, que faz uma live no apartamento dela no Leblon, que a sala dela é do tamanho do prédio. E ele esquece que a luta por esse dinheiro é muitas vezes para o cara que manipula o canhão no teatro, o canhão de luz, é para o bilheteiro, é para o cara que trabalha na confecção de figurino, é para o cara que trabalha na cenografia, o contra-regra, né? É para o maquinista de um set de filmagem, para alguém que trabalha com figurino de filmagem, o foquista da lente. É um setor que movimenta muito dinheiro na nossa economia, muito dinheiro, e essas pessoas estão completamente paradas. Nós fomos os primeiros a parar. Eu lembro que a minha companhia, a gente ia fazer uma temporada em março, final de março, e aí quando surgiu a Covid e tal, a prefeitura, a primeira coisa que eles já fecharam foi casa de show, balada, né, teatro, fomos os primeiros a parar. Então eu falava com os amigos meus, nos primeiros 2 finais de semana, eu falava, gente, isso aqui vai parar. E os caras, imagina, cara. Eu falei, cara, o meu setor já parou. Ou seja, eu fui o primeiro a parar, eu artista, nós fomos os primeiros a parar, e nós vamos ser os últimos a voltar. Porque dentro o que é essencial ou não, claro, nós trabalhamos com entretenimento, né? Todo mundo precisa comer todo dia. A pessoa não é uma questão de sobrevivência consumir teatro todos os dias, não é uma questão de sobrevivência ir ao bar todos os dias, ir ao restaurante. Só que as pessoas que trabalham com isso, elas têm a questão da sobrevivência, né? Então, se foi aprovada recentemente aí a PL da cultura, né, para dar desafogar essas pessoas que estão literalmente passando uma necessidade absurda, isso é extremamente necessário. E se existe mais algum setor que está, por exemplo, outro dia me falaram da classe dos garçons, né? Os restaurantes estão tendo que trabalhar no sistema de delivery. Então, muitos restaurantes tiveram que demitir seus garçons ou estão pagando uma porcentagem só do salário. Então, esse cara, ele deve estar com uma renda mensal que não está conseguindo fechar as contas no final do mês. Precisa ter uma PL de ajuda para essas pessoas, é óbvio, né? Isso é um problema, é uma calamidade pública e é um dever do Estado cuidar disso, né? Então eu acho que quem aponta e fala, por que tá dando para ele, não tá dando... Não, é porque que tem gente que ainda não está sendo acudida. Essa é a questão para mim. E não porque acudiram um e não acudiram o outro. Acho que todo mundo tem que ser acudido. Eu gosto de uma frase do
Eu gosto de uma frase do sociólogo Bentinho, que era o lema da ação da cidadania, que é: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente não quer só sobreviver, a gente quer a nossa saúde mental. A gente está vendo aí que as pessoas que estão em isolamento, aqui no Rio, teve um aumento de 50% na violência doméstica contra a mulher, e eu acho que são as artes vivas, essas discussões que vocês trazem com seus personagens, que vão blindar a gente dos efeitos, digamos, colaterais também do isolamento, né? Que vão nos guiar para uma vivência saudável desse período. Porque sobre assim, isso, o teatro está parado, né? Uma casa de show, de stand-up, um teatro, um balé, uma dança, tudo isso está parado. Mas você já imaginou se essa pandemia tivesse acontecido no início dos anos 90, onde não existia internet, streaming, não existia nem TV a cabo? A gente ia ficar 4 meses ou assistindo a Globo, ou a Manchete, ou a Record, ou a Band, cara. Bicho, eu tinha metido uma bala na minha cabeça, sabe? Você não poder ter um catálogo e falar, pô, agora eu vou ver a série tal, agora eu vou ver o documentário, agora eu vou rever uma sitcom que eu vi nos anos 90 e quero ver de novo. Cara, isso é um baita livro pra nossa cabeça, né, cara? Ficar dentro de casa, a arte te proporciona dar uma viajada, né? Ah, mas você podia ler. Ah, meu irmão, 3 meses só lendo livro, velho. Pelo amor de Deus, eu não aguento, cara. Eu preciso ver. Eu gosto da faculdade, né? Porra, meu. Aí parece que eu tô estudando pro Enem. Cara, ó, só em defesa aí da Manchete dos anos 90, pô, aqueles animes japoneses eu me amarrava. Eu também. Cavaleiros do Zodíaco, Samurai Warriors, pô, me amarrava. Eu via tudo. Já acho que um Kamen Rider Black RX. Mas, enfim, a gente vai se perder aqui se for para falar desses desenhos. Eu reparei novamente, só para reforçar o que a gente já tinha dito, que realmente, por exemplo, a parte econômica ela está nessa questão macro, né, da política, como você mesmo colocou, quando você fala da pele da cultura. São os trabalhadores, eu vou chamar de invisíveis, entre aspas, que as pessoas não veem, como você falou, parece que é só Regina Duarte, Maite Proença, e que a equipe, por trás de tudo isso, por trás de um ator que está ali no palco, tem quem constrói o palco, quem levanta cedo, exato, pega o transporte público, enfim, para também sobreviver. Eu acho que... e aí, eu me lembrei, eu sempre estou aqui, você vai falando, estou me lembrando de alguns dos vídeos do Embrulha Brigade. Esse foi você, inclusive, que foi um dos personagens. Você era um empregador nesse regime absurdo de exploração, que a gente sabe que na pandemia isso se potencializou. Eu até vi uma charge que diz, nós não somos heróis, nós somos praticamente sacrifícios humanos, estamos aí, né, e nossos direitos, cadê, né? A gente teve um processo retirado. E aí você entra já puta vida numa entrega, numa casa que está o casal, acho que de classe média, sem se mexer da cama, né? Para atender, enfim, e aí por acaso foi engano, né? Era uma paródia recontextualizando o Taxi Driver, né? Esse é a sketch. A sketch chama-se Taxi Driver, né? Que é um filme da década de 70, onde o Robert De Niro faz aquele personagem que é um taxista de uma cidade cosmopolita super pacata, aquela solidão que bate em todo mundo que trabalha na noite, no serviço, e aí ele, puto com prostituição, tráfico e tal, se revolta, né? Aí a gente falou, cara, imagina se o taxi driver daquela época hoje fosse um entregador de comida de aplicativo, né? Como é que seria a revolta dele? E é engraçado porque essa sketch é desse ano, mas é tipo, sei lá, de fevereiro, quando a pandemia pra gente ainda era tipo uma gripezinha lá da Ásia, né? Quando a gente fala, isso aí lá na Ásia tá um problema, né? A gente não imaginava que isso ia chegar aqui, né? E com a potência que chegou. Então, isso é muito louco, mas é só pra te ver. Você deu um exemplo engraçado, interessante, porque a gente criou uma sketch com um problema social moderno, né? Que é essa questão, esse facilitador de vou pedir um hambúrguer aqui no meu celular.
eu, consumidor, achei um puta jeito fácil de saciar minha fome, né? O vendedor, o fabricante achou um baita jeito fácil de atender os clientes. Agora, e esse intermediário aí? Como é que é? Ele está sendo um cara de bicicleta que tem que sair da casa dele lá na periferia, pedala 20 quilômetros todo dia para chegar no restaurante, pedalar mais 40 para ficar... Esses caras dormem em rua, né? Ou seja, para ganhar quanto? Sei lá, R$ 1.500, meu. Sabe? E assim, esse cara não é que ele tá ganhando R$ 1.500 e sobra tempo para ele estudar, e aí você fala, pô, ele tá ganhando 1.500, mas ele estuda. Nada, cara, ele trabalha 15 horas por dia, entende? Então, isso foi uma coisa que a pandemia ela só tá acentuando, né, os nossos problemas sociais, né? Isso é muito louco, porque é o que você falou. O serviço social. Então, nesse sentido, os aplicativos estão super socorrendo os restaurantes e tudo mais, né? Mas a gente, cara, você olha pra rua agora, já abri a janela aqui, é só mochilinha laranja, vermelha, pra lá e pra cá, né? De bicicleta, de moto. E esse cara tá se expondo pra saciar o desejo, a fome de alguém que tá em casa se cuidando, né? Isso é muito louco. Cara, Williams, você falou agora, né, de abrir a janela e ver esse pessoal. Cara, antes da pandemia, quando eu ainda estava em aulas, no semestre passado, no ano passado, eu saía da universidade, assim, umas 10 horas. Minha universidade fica, a UERJ, né? Fica no Maracanã. Sei. Ali do lado do Maracanã mesmo. Cara, umas 10 horas, 10 e pouco, era um exército dessa galera. Exato. Andando, eu acho e quando que... você passa numa região que tem vários restaurantes, esses bairros, tipo aqui em São Paulo, por exemplo, Pinheiros, Vila Madalena, Itaim, cara, esses caras pegam a praça mais próxima, eles abrem o baúzinho deles, né, a bag que eles usam, e aí eles deitam, vira tipo um acampamentozinho, deita a cabeça ali e fica esperando o próximo cliente. Cara, se a pessoa não tem uma sala para ficar, né, porque é isso, eles viraram trabalhadores da rua, né, é muito patético, né, a gente vê como o avanço da tecnologia, ele caminha paralelo ainda à exploração da mão de obra, né, cara, isso é muito triste ainda, né, cara. Sim. É isso, a tecnologia, na verdade, quando ela está na mão de uma elite, né, que quer sempre aumentar o lucro, porque nunca está suficientemente contente com o que tem, e que já é muito, né, porque a gente tem a desigualdade crescendo cada vez mais, essa discrepância, ela vai ser usada dessa forma, para garantir maior lucro enfim, dessa elite. Exato. E maior exploração como você falou, né? Eu acho que é muito mesquinho, é mesquinho. Isso não é só no Brasil, não, também. Também não vamos só... Imagina. É muito mesquinho mesmo. Não, isso é um problema da humanidade, né? Mas eu vi que em São Paulo, essa semana, acho que o Ivan Valente, do PSOL, apresentou um projeto pedindo às empresas, né, o iFood, o Rappi, o Uber, eles se responsabilizarem, colocar um seguro de vida nesses entregadores. Cara, o mínimo, né? Pelo amor de Deus, cara, cadê o direito do prestador de serviço, né? A gente tá regredindo 2 séculos, né? É muito louco isso. Sim. Cara, Rodrigo, eu vou deixar tu falar, mas depois que o Rodrigo falou de regredindo 2 séculos, eu tenho uma observação sobre uma coisa que eu estava lendo hoje, inclusive. Legal. Pode falar, Maurício. Não, então, eu estava lendo aqui uma entrevista que um filósofo, historiador, ele já faleceu em 2017, 18, agora não lembro, Domênico Losurdo. Você sabe, Rodrigo, que é o autor da Contra-História do Liberalismo, e aí ele fala, isso que você falou, Williams, de regredindo 2 séculos, ele estava falando dessa tradição que a gente tem, porque é óbvio que tem uma ideologia por trás, porque sem ideologia não vai modificar, né? E aí eu vou falar para deixar você no espaço de artista mais confortável, para não arranjar nenhumas antipatias por nossa causa. Mas que essa tradição liberal, quando ela é confrontada, né, com uma nova tradição, ela recua. Ela constrói um modelo de Estado para que ela seja aceita como uma tradição importante. Não uma tradição importante, como uma tradição aceitável, né? E quando essa tradição contrária a ela, essa nova tradição, ela, na visão da tradição liberal, ela rui,
ela acaba, com todos os erros, todas as questões que a gente possa ter, ela se sente, ela aos poucos, ela vai retomando esse início dela, quando não tinha uma contraposição. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, estou tentando evitar usar alguns nomes aqui, mas quando não tinha essa contraposição. E aí, quando não tem essa contraposição, é ela no sentido do seu nascimento, ainda muito, digamos assim, em carne e osso, essa entre as maldades, carne e osso, seria exatamente há uns 200, 300 anos atrás, a tradição inicial. Então, enfim, estou trazendo aqui, desculpa para quem ficou confuso, me perguntem nos comentários. Rodrigo. Eu acho que a gente está vivendo uma virada, assim, né, acho que a virada do milênio está chegando agora, né? Talvez a pandemia ela está sendo bem simbólica nesse sentido, para datar mesmo do tipo, acho que historicamente, daqui, sei lá, 60 anos vão estudar na escola, na faculdade, né? O período pré-pandemia. A gente até fez uma sketch no Embrulha a semana passada, pré-pandemia e pós-pandemia, né? E eu acho que envolve tudo isso. Muito bom, cara. Eu acho que minha namorada adorou esse, foi muito bom. Que legal. Eu acho que envolve tudo isso, né? Eu sempre fico pensando assim, num lado até menos teórico, assim, um pouco mais até objetivo, no sentido, toda vez que eu leio que a população mundial já passou dos 7 bilhões e tudo mais, eu fico, gente, mas é óbvio que vai ter um colapso. A gente ainda vive num sistema de distribuição de renda, de oportunidade, de desenvolvimento, né, da sociedade, muito antigo, cara, não cabe mais, não comporta mais esse modelo econômico que a gente tem para um planeta onde existem 7 bilhões de pessoas, né? Então, seja uma pandemia, cara, a coisa está colapsando de uma maneira alucinante, né? Então, eu acho que é preciso rever, não só... eu acho que aí vem um pouquinho de cada um também, né? É muito louco, que a gente fica aí no Embrulha, né? A gente sempre conversa, a gente fala, cara, essa semana vamos fazer um vídeo falando sobre desigualdade social. Essa semana vamos falar um pouco sobre a hipocrisia da classe média. E muitos dos vídeos que a gente cria é inspirado em situações nossas, cotidianas, sabe? Do tipo, nossa, cara, que coisinha burguesa que eu faço, né, nesse momento. Olha que privilégiozinho meu, sabe? Tipo, eu tava falando pro The Barros essa semana, eu falei, cara, pô, Barros, olha isso, no meio de uma pandemia, né, pessoas morrendo, eu falei, pô, cara, tô com uma saudade de fazer natação, cara. Tipo, aí ele olhou pra minha cara e falou, vai se fuder. Aí eu falei, é verdade, né? Mas, cara, me veio, é um luxozinho que eu tenho, né? Então, é hora da gente rever a maneira como a gente também se coloca como um indivíduo, antes da gente também querer cobrar mudanças, né? Seja do Congresso, do governo e tudo mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudança, de rever muita coisa. Eu acredito que as gerações agora que estão chegando, elas, quando tiverem a nossa faixa etária aí, elas vão olhar para a nossa geração com a nossa idade e falar, meu Deus do céu, vocês agiam dessa maneira, porque eles vão ser obrigados a se moldarem a esse novo mundo. Eu acredito, pelo menos. Williams, eu vou pegar esse gancho aí do que você falou de rever certas coisas, de olhar para a sociedade pré-Covid, para te perguntar uma coisa que é um assunto que eu acho que está rolando a respeito da cultura, sobre personagens e histórias e estátuas também por conta desses protestos contra o racismo que se tornaram obsoletas. O caso mais conhecido aqui no Brasil é o do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, né? É uma história que hoje a gente percebe nitidamente que é uma história racista, né? Você tem ali um negro de uma perna só, que é ladrão, que é o Saci Pererê, e aí você tem a negra Anastácia, você tem vários elementos racistas na história, o próprio texto do Monteiro Lobato, e por um outro lado você tem muitas pessoas argumentando que é um texto clássico, que é de referência, que precisa ser estudado para que se conheça também bem a história brasileira. Eu queria perguntar um pouco a sua opinião sobre isso, sobre essas histórias que se tornaram obsoletas. Podia citar também O Vento Levou, que é um filme paradigmático, que é também hoje lido como se fosse um filme racista. Eu queria saber a sua visão sobre a história. Eu sei que o Embrulha tem um papel de renovar essas narrativas, né? Então eu queria perguntar para você o que você acha disso. Bom, é muito legal essa pergunta, muito legal, muito.
Um dos dramaturgos, acho que eu mais estudei e trabalhei no teatro foi o Nelson Rodrigues, né? E ele é conhecido talvez como o maior dramaturgo de teatro que o nosso país já teve. E existem muitos movimentos contra a obra dele, ora por alguma citação machista, homofóbica, racista, né? E eu acho muito interessante a gente discutir tudo isso, né? E a gente está falando de Nelson Rodrigues, que é anos ali 50, 60, 70, o Monteiro Lobato já é do início do século passado, assim como E o Vento Levou. Eu acho sim que é óbvio que a gente vai olhar para obras de arte de 60, de 100 anos atrás, e a gente vai olhar e falar, cara, esse conceito de mensagem que você está passando para a sociedade é completamente ultrapassado. E não necessariamente, naquela época, o Monteiro Lobato ou os roteiristas e o diretor de O Vento Levou, eles eram pessoas racistas no sentido de tipo, vou escrever isso. Eles eram só mais alguém no meio daquela sociedade que tinha comportamento racista. Ele foi criado daquela maneira, o Monteiro Lobato, né? Então, eu acho que ele é a representação daquela sociedade, talvez nem sei se ele ocupava algum cargo na Academia Brasileira de Letras, mas eu duvido que alguém na década de 30, 40, olhava para o Monteiro Lobato e falava, chegou o dramaturgo infanto-juvenil racista. Não, porque aquilo estava estruturado na nossa sociedade, né? Eu acho que agora, com essa mudança maravilhosa que a gente está tendo, desse empoderamento, né, seja da mulher, do negro, do LGBT, a gente está olhando para trás e falando, poxa, isso aqui foi equivocado. E eu acho importante revisitar e falar, talvez não nos sirva mais. Eu acho, cara, acho que se existe alguém nesse momento que está morrendo, enquanto a gente está falando agora, a gente sabe que no nosso país tem uma mulher apanhando, tem um LGBT sendo ameaçado, apanhando, sendo assassinado, né? Tem um negro tomando um enquadro simplesmente pela cor dele, apanhando, né, da polícia. Então, desculpa, se para a gente mudar esse comportamento social que está enraizado na nossa sociedade, for preciso a gente apagar algumas coisas do passado, eu acho que faz parte, acho que está certo. Acho que então talvez não seja mais o momento da gente educar as nossas crianças com o universo de Monteiro Lobato. Tinham coisas incríveis lá no sentido lúdico, né? A boneca que fala, né? Era maravilhoso, mas na hora que a gente olha nisso e toda hora tem a tia Anastácia ali cozinhando, aí o que você falou, o Saci é o negro safado, não sei o quê. Aí, opa, vamos rever, tá errado, né? E O Vento Levou é a mesma coisa, teve não sei quantas estatuetas no Oscar, mas então vai ficar lá na história, mas talvez não seja mais legal termos ele de catálogo. Talvez, eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, mas será que isso é uma censura? Porque uma coisa que eu luto totalmente contra é a censura. Eu prefiro saber que existe alguém que está se expressando de uma maneira que eu abomino, que ela vai provocar um turbilhão de ódio nas pessoas, mas eu quero que ela tenha o direito de se expressar, porque daí eu também vou ter o meu direito. Porque eu acho que se a gente cercear o direito de alguém falar, isso pode voltar para mim. Então, eu acho que é melhor as pessoas falarem e cada um colher os frutos, seja judicialmente ou moralmente, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, talvez, sabe o que aconteceu com o cigarro? Que ninguém proibiu a venda, mas atrás do cigarro vem uma puta mensagem que aquilo vai acabar com a sua vida. Então, talvez tenham, você quer assistir E o Vento Levou? Então, talvez tenha que ter uma tarja no catálogo. Esse filme tem um conteúdo extremamente racista, não sei o quê. Não sei, por mim pode tirar do ar, mas eu acho que se for deixar, precisa haver alguma coisa que mostre que, tipo, olha, esse conteúdo é racista, é machista, é homofóbico, mas é preciso chancelar e mostrar. Esse conteúdo é datado e a nossa sociedade não pode mais se comportar assim. Pelo menos é como eu vejo. Acho importante. E sobre o que você falou das estátuas, demorou, né, cara, isso, né? Aquele movimento foi maravilhoso. Aqui em São Paulo tem o Borba Gatos, que é a coisa mais escrota que bandeirante, cara. Toda rodovia tem o nome de um bandeirante, sabe? É viaduto com o nome de políticos. Eu acho que deve ter uma lista de pessoas que muitas vezes não ocuparam nem algum cargo oficial nesse país, mas que fizeram muito mais pelo país, que deviam rebatizar os nomes. Seja uma senhora que durante 30 anos entregava sopa na praça na frente da casa dela. Pô, tira o nome daquele político, daquele bandeirante que construiu aquela praça e bota o nome dessa senhora que fez tanta coisa
sabe? Eu acho que está na hora de ressignificar quem que a gente aplaude, quem que a gente quer cultivar a memória, né? Viram fantasmas de um fascismo, de um autoritarismo que a gente não precisa mais. Aqui no Rio é presidente americano. No centro da cidade tem Roosevelt, tem Wilson, você tem que fazer um curso de inglês para andar pelo centro do Rio. Eles são todos homenageados. Ali na Cinelândia. Williams, eu acho que você tocou em alguns pontos, cara, muito importantes, assim, dentro, inclusive, no lugar comum, no senso comum. Quando eu falo senso comum, eu digo assim, nas relações sociais e também que a gente também vai sempre tratar dentro de movimentos, de militância e até da academia dos estudos, né? Que dois pontos em especial. Um, que seria essa questão da liberdade de expressão e das expressões de ódio. Eu até escrevi sobre isso, não necessariamente nesses termos, falando em como esse momento que a gente vive, né, do fascismo, o fascismo ele é germinado num modelo específico, né, de sociedade. Mas isso não vem aqui ao caso. E também essa questão, como você falou, da censura, porque realmente eu acho que é um debate sensível e você colocou de duas formas. Uma é a questão estratégica. Então, sei lá, eu, por exemplo, como comunista, eu tenho eu posso, em algum momento, ter a minha expressão silenciada, né? E aí, isso pode vir de algo, por exemplo, sei lá, agora estão vendo a questão da Sarah Winter e expandir isso para a gente, entendeu? Porque, enfim, dentro desse cenário pode ser estratégico para o direito. Eu estou colocando realmente em termos práticos o quanto que não se utilizam de algo para condenar os nossos adversários, mas para também atingir a gente. E também entra numa questão da universalidade. Eu estava lendo, e aí eu acho que vai combinar com a observação que eu queria fazer, que eu já fiz, na verdade, que é a questão da universalidade, né? O quanto essa universalidade ela precisa ser analisada de uma maneira dialética, entender que ela não está só num sentido, ela também tem outro sentido, que não é o idealizado, é um sentido mais prático. Então, e isso, eu acho que a liberdade de expressão, a censura, entre aspas, ela vai entrar nesse sentido. E aí eu vou dar um exemplo prático. O Bolsonaro, falando o que fala, ele se escondia atrás de duas garantias constitucionais, que seria da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, né? Então, nesse caso, as barbaridades que ele falava, né, racistas, e aquele ataque à Maria do Rosário, enfim, a gente vai ter vários exemplos. Eu nesse caso, eu sou a favor de que ele não pudesse ter falado isso, entendeu? É óbvio que a gente não controla o que cada um vai dizer, mas, como você falou, vai ter as repercussões. Então, em outras palavras, eu estou colocando aqui que a condenação à censura, ela não pode ser encarada como um valor universal em determinados casos, entendeu? Como esse, por exemplo, do fascismo. Eu acho que eu disse a liberdade de expressão num sentido, talvez foi num sentido muito artístico, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente desnecessário, muitas vezes, é esse ódio gratuito em post de internet, né? Então, por exemplo, você escrever um artigo, uma música, um filme, um documentário, uma sketch, uma peça, que traga ali uma crítica social e tal, por mais polêmica que seja, cara, aquilo é uma arte, né? Agora, você ofender alguém, botar o nome da pessoa e tal, eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas por esse tipo de atitude, né? Porque isso você gera um movimento de ódio. Mas, voltando ainda um pouco da liberdade de expressão, eu acho assim, em primeiro lugar, a gente tem a Constituição, né? E a gente sabe que quando a gente fala desse fascismo todo que está rolando, ninguém está respeitando essa Constituição, né? E talvez eu acho que existam alguns crimes que já passaram do momento de estar lá. Por exemplo, racismo
se eu não me engano, o racismo de cor, de pele, assim, ele já está na Constituição. Eu não sei ainda se já criminalizaram a homofobia, por exemplo. Você sabe, já? Então, isso não é respeitado. Na verdade, eles nunca aprovaram uma lei, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, no passado, equiparou justamente a lei do racismo, né? Considerando por analogia que a homofobia é uma forma de discriminação como racismo. O problema é que não tem condenação, nem para o racismo, nem a homofobia. Você não tem jurisprudência, porque, em geral, o julgador tende a dar penas brandas, então ele não condena na lei do racismo nem por crime de cor, nem homofobia, e prefere sempre condenar por injúria. Então você tem um problema, que aí eu acho que entra tudo que você está dizendo, que é um problema de ordem cultural. Porque aí você vê que o policial, às vezes, não faz o registro, aí você vê que o juiz que vai julgar também é racista, também é homofóbico, você vai ver a imprensa que não cobre. Então, assim, são dimensões de um problema que você vai esbarrar na cultura. Exato. E que acham que isso não tem problema, né? E que acham que, é assim, né? Como se não... é assim, né? Como você fala que é estrutural. Sobre a questão... Deixa eu só concluir aqui. Acho que tem que ser constitucionalizado esse tipo de crime, porque isso não é liberdade de expressão, é um crime. E eu acho, talvez quando eu fale, tipo, cara, eu sou contra é que é um assunto muito delicado, né? Porque, por exemplo, recentemente, vou usar o exemplo do Porta dos Fundos, porque eles têm uma projeção absurda e eu me identifico muito com o tipo de humor que eles fazem. Há menos de um ano, eles lançaram aquele especial deles de Natal, que assim, já é um clássico deles, e eles sempre esculacharam a Bíblia. Aí, dessa vez, só porque eles colocaram Jesus como homossexual, virou um absurdo. Jesus já foi ladrão, craqueiro, já foi tudo, né? O problema Explodiram uma bomba. Explodiram uma bomba na Porta dos Fundos no Natal. Exatamente, explodiram uma bomba. Aí o que aconteceu? O Porchat e todos eles falaram, cara, pela liberdade de expressão, a gente vive num estado laico e tudo mais, não gostou, não assiste e tal. E eu concordo com ele. Aí agora, semana passada, eles fizeram um vídeo que era um dos atores que fazia um cara que falava, o ator, ele é uma pessoa acima do peso e ele vestia aquilo, não sei se vocês viram isso, e aí ele falava, pô, esses caras estão querendo deixar a gente em casa, que a gente vai ficar com medo, daqui a pouco eu não passo nem por essa porta, não sei o que. Então era um vídeo que foi classificado pelos movimentos que defendem, que combatem a gordofobia como um conteúdo gordofóbico. E o Porchat foi lá, fez uma live com uma dessas lideranças e ele falou, cara, peço desculpas, tiraram o vídeo do ar e refilmaram ele com outro contexto. E aí isso gerou uma baita polêmica no meio do humor, porque daí os caras falaram, pô, pelo amor de Deus, quando algo, quando criticaram a religião ficou magoada com o vídeo deles, é a liberdade de expressão, não quer, não assiste. Quando é o gordo, não quer, eles pedem desculpas. E aí eu acho o seguinte, primeiro, é a liberdade de expressão do Porchat e do Porta. Ele tem todo o direito de querer fazer a piada que ele quer, e a que ele achou que foi ofensiva, se alguém vem e mostra que foi ofensivo, isso vai contra os valores dele, aí ele fala, pô, então eu não quero fazer esse tipo de piada, né? Então eu sempre acho que é o seguinte, quando existe a dor de alguém, por exemplo, pô, por que eu gosto de fazer piada com homofóbico e não com LGBT? Porque eu nunca vi um homofóbico ser morto na rua por LGBTs, mas eu vejo LGBTs serem mortos por homofóbicos. Então, para mim, eu fazer piada com homofóbico, isso é uma coisa que a gente está aprendendo, cara. Eu cresci fazendo piada com gordo, é óbvio, é novo esse olhar, né? A gente cresceu fazendo piada com piadas machistas e tudo mais. Então, a partir do momento que eu olho e falo, pô, cara, o feminicídio tá aí, em primeiro lugar no Brasil, né, a morte de LGBTs, o assassinato de LGBT, o racismo, né, o negro sempre na favela com abordagens truculentas da polícia e tal. Eu falei, então, se existe a dor de alguém nisso, isso não pode virar uma piada, porque para mim é o mesmo que eu fazer piada com pessoas que estão em estado terminal do câncer. São pessoas que estão morrendo daquilo. É a mesma coisa. Ah, mas eu sou gordo, eu não ligo, pode fazer piada com gordo. Cara, talvez você se achou na sociedade, que bom que você achou o seu espaço, mas existem sim pessoas que se sentem mal, deprimidas, porque a sociedade cobra um padrão de beleza estético e tal. Cara, isso precisa ser falado, né? Então eu acho que talvez a importância do artista, mais
do que a cobrar liberdade de expressão, é fazer isso, é chegar e falar, cara, beleza, você quer fazer a piada do gordo? Faça, mas você tá ferindo alguém que sofre com aquilo, isso pode trazer uma depressão, essa pessoa pode... Eu acho que esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, eu acho extremamente necessário na arte, acho, nesse sentido, que eu gosto da liberdade de expressão, de ver alguém se expor, como Porta dos Fundos se expôs 2 vezes, e na primeira ele falou, não, eu acho que eu posso sim fazer brincadeira com religião, e na segunda falou, desculpa, magoei uma classe que sofre um preconceito absurdo, estou tirando o vídeo do ar. Acho legal, isso gera uma discussão que eu acho bacana. Eu, quando assisti o vídeo, não achei gordofóbico, por quê? Não é uma causa que eu luto. Então, quando eu vi, eu falei, caramba, total, cara, né? Então, isso eu acho muito legal. É isso que você falou, né? Ninguém aqui no Brasil, né? Vamos colocar assim, no nosso contexto, ele é assassinado, é humilhado, tem a dignidade diminuída ou retirada por ser branco, por ser homem, Exato. né? Por ser hétero, tem essa questão, por ser cristão. Acho que também é muito, muito importante. Sim, a intolerância religiosa também, né? Eu e o Rodrigo somos judeus, a gente inclusive é da articulação judaica de esquerda, né? E a gente também reconhece que no Brasil, nesse contexto, não existe realmente por enquanto, né, ainda, como é que eu posso te falar? Essa violência que existe com os negros não existe com os judeus. Tem que reconhecer também isso, né? E talvez a gente ainda está aprendendo a criminalizar o que é liberdade de expressão e o que é crime. Por exemplo, na Alemanha, o que o Bolsonaro falou no Congresso quando ele homenageou o Ustra, cara, na Alemanha ele tinha na hora sido cassado. Ele não seria mais deputado e muito menos candidato a presidente. Então, é esse tipo de exemplo que a gente tem, que como é que alguém no Congresso faz uma homenagem acho que o Ustra é o único coronel da época da ditadura que foi condenado, não tem? Então ele faz uma homenagem a um cara que foi condenado, pra mim é a mesma coisa que ele chegar lá e homenagear um cara que foi condenado por estupro, por pedofilia, que já está condenado. Então, é assim, se a gente tem esse exemplo no Congresso, cara, como é que você vai convencer o taxista que tá lá no ponto do bar da esquina que ele precisa respeitar o diferente a ele, não só o semelhante, né? Isso é o grande problema. Mim. Eu queria aproveitar o mundo, né, da liberdade de expressão. O Bolsonaro, eu lembro uma vez, ele chamou o Jean de queima-rosca. E aí o Jean processou ele, né, por ele ter feito essa ofensa. E na defesa dele, que ele encaminhou ao judiciário, ele dizia que ele estava protegido pela liberdade de imprensa. Que aquela era a opinião dele. Ele podia chamar quem ele quisesse de queima-rosca. Né? Então eu acho que... Então, assim, eu acho que Maurício gosta muito dessa discussão sobre liberdade de expressão. Eu acho que ela encontra um certo limite, né? A verdade é uma só. Ela não é absoluta. Eu não coloco ela como absoluta. Não tem como, porque a gente é um pensamento ingênuo nosso achar que todo mundo vai ter um ponderamento, né, do tipo, pô, isso aqui eu não posso falar, isso posso. Talvez, a gente, cara, infelizmente, a hierarquia, ela tá aí para isso, justamente para você controlar as pessoas, porque assim, você não vai fazer uma pessoa deixar de ser homofóbica, mas você vai fazer ela aprender que ela tem que guardar aquilo para ela e que ela não pode botar isso para fora, seja verbalmente, fisicamente. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar. Não adianta a gente achar que a gente vai conscientizar todo mundo, não vai. Tem gente que é escrota. Acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que assumir. Existem pessoas que são escrotas por natureza, velho. Então para isso tem que existir um pulso firme da justiça, cara. O Williams, eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo e o seu também. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que, Rodrigo, desculpa, a gente já vai daqui a pouco encaminhar para o final, mas eu queria duas coisas, né? Primeiro, essa questão, o Rodrigo trouxe o Jean, você falou do Bolsonaro homenageando o Ustra, e nesse episódio a gente teve o Jean, ele reagindo a algumas ofensas do Bolsonaro, cuspindo nele, né? Imediatamente os defensores do Bolsonaro quiseram equivaler, né, essa violência, como se homenageadores do Ustra fossem assassinados nas esquinas, que nem os homossexuais são, os LGBTs são, né? Como se os homenageadores de torturadores fossem, ou até os torturadores fossem reprimidos pelo Estado, como você falou, só um foi reconhecido, né? E ao contrário dos LGBTs que são assassinados, são agredidos por serem assim.
né? E aí eu queria que você, eu estou perguntando isso porque eu vi você fazendo menção honrosa, elogiosa ao Jean. Eu acho que também, não me lembro agora se foi por esse episódio exatamente. E também queria te perguntar o seguinte: você, na época das eleições de 2018, que foram aquele contexto super polarizado, né? Você estava com o filtro, você colocou um filtro no seu Face do Ciro e também do Haddad. Eu não sou petista, o Rodrigo também não é, apesar do Rodrigo adorar, né? Como eu te falei, eu tenho a minha corrente, ela vai por fora da nacionalidade, mas óbvio, votei no Haddad, uma questão estratégica, tática, etc. Mas como que você, enquanto outros não fizeram esse tipo de posicionamento, você como um ator, uma figura pública, né? Como que você lida com isso? Legal essa sua pergunta. Eu não tenho deixa eu só pegar meu carregador, que daqui a pouco vai dar uma descarregada. O que eu não tenho um partido, eu não sou filiado a nada, eu não conheço nenhum político, não conheço. O Jean, o Lahan, acho que conhece ele, o Jean compartilhou bastante vídeos nossos e tudo mais, e assim, por mais que eu fale, eu não tenho nenhuma filiação com nenhum partido, eu não tenho um contato próximo a nenhum político, mas eu sou um cidadão que cada vez mais estou acompanhando política, e é óbvio que eu crio identificação. Então, existem parlamentares que estão lá que eu estou torcendo, porque eu sei eu estudo os projetos dele, os discursos dele, e falo, cara, eu quero que esse cara tenha cada vez mais espaço. E me chateou muito quando o Jean foi reeleito e ele não pôde nem assumir novamente o mandato porque ele estava sendo ameaçado. E qualquer pessoa que acompanha o noticiário e o passado dessa família que infelizmente está no comando do Brasil, sabe por que ele teve que ir embora, sabe? A Marielle tinha acabado de ser assassinada, o Freixo anda com não sei quantos seguranças, já outro dia, logo depois que o Jean foi embora, acharam, ou depois um pouquinho antes, sei que foi próximo, acharam, a Polícia Federal achou um plano lá que o Freixo ia ser assassinado, sabe? Então, esse fascismo que eu combato. Então, quando chega na época da eleição, eu, quando cidadão, eu acho super saudável. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas botavam adesivo. Tem que botar mesmo, cara. Precisa dar as caras, porque existe uma máxima que eu acho patética, que religião e política não se discutem. Religião não se discute, desde que ela não entre na política. A partir do momento que a religião entrou na política, ela já virou política, e, meu irmão, se tem uma coisa que a gente tem que discutir cada vez mais, é política. Né? Então, eu faço questão de, na época das eleições, sempre colocar. É um desgaste isso, porque aí você gera toda uma. Ainda mais quando eu coloquei o Ciro, que eu fui no Ciro porque eu fui no pensamento estratégico, eu tinha muito medo do Bolsonaro não ganhar. Se eu visse que o Alckmin, que é um partido que eu não voto, tinha chance de tirar o Bolsonaro, eu teria me vestido de tucano nos 2 turnos, sabe? Para tirar a família Bolsonaro, porque para mim eles são. A gente não está falando de política, né? É outra esfera. Então eu fiz questão de fazer isso, mas quando eu coloquei do Ciro, vem esse desdobramento. E a rede social, ela é isso. Se você está lá, é porque você está se mostrando a sua opinião e vai gerar um debate. Então teve muito questionamento da esquerda, né? Porque o Ciro, ele é historicamente um personagem muito controverso, né? Em várias questões e tudo mais. E muita gente de direita e tudo mais vindo falar, e é aquilo que eu falei sobre haters. Eu não costumo não pegar pilha. Então eu vou lá, a pessoa fala uma vez, e aí eu falo, cara, vá por causa disso. De repente, quando você vai ver, os seus próprios seguidores, eles já estão fazendo o papel de atacando, né? Então, aí você vai ver, tem um primo seu de Cuiabá gritando com um amigo seu que é do Teatro da Pompeia, tá? E você fala, meu Deus, né? Então, mas eu coloco porque eu acho que a gente tem que tirar essa máscara o voto ele tem que ser secreto no sentido ali da contagem, tudo mais, mas na campanha tem que falar sim, cara. Eu lembro aquele absurdo do Luciano Hang lá, ele ameaçando os funcionários dele que não votassem no Bolsonaro. Que é isso, cara? Isso é um absurdo, pra mim é igual a eleição de síndico no prédio, você tem que falar em quem você está votando e quem você está de acordo, né? Democracia, isso é democracia, né? Cara, não parece que a gente volta não sei nem se volta, tô sendo otimista, para aqueles momentos ali da história, quando existia uma cidadezinha menor com Coroné, e você era obrigado a votar no Coroné. Talvez ainda exista isso em muito lugar, e estou sendo ingênuo aqui na minha metrópolizinha, né? Mas
é o que eu falo, eu acho que eu, como cidadão, quando eu estou em campanha de eleição, eu quero muito eu quero mais que um candidato não ganhe do que ganhe, do que o que eu quero que ganhe. Então eu deixo bem claro qual é o que eu quero, em quem eu quero votar. Mas eu não tenho proximidade com nenhum político, até por conta, como eu sou artista, eu gosto de, na arte, ser bastante anárquico. Então eu quero um dia, eu estou torcendo para a esquerda voltar ao poder, porque eu quero fazer piada com a esquerda. Eu quero, as pessoas falam, vocês só atacam o Bolsonaro. Eu falo, meu irmão, por que eu vou atacar agora? Quem? Como? O presidente é o Bolsonaro, o governador é o João Dória, o prefeito é o Bruno Covas. Aí o PT? O PT não está em lugar nenhum, nenhuma esfera aqui para eu atacar ele agora, né? Se ele voltar, com certeza vai ter um monte de coisa para eu falar do PT, mas não é o momento agora. Agora é o momento da gente defender a democracia, e isso eu acho que pela primeira vez, pelo menos depois do período depois do regime militar, que a gente está vivendo um momento novamente de ameaça à democracia, né? Independente de se a gente já teve aí esquerda ou direita no poder, isso que a gente está vivendo é uma coisa inédita e inaceitável para a democracia. Williams, eu vou te fazer uma última pergunta, e aí a gente, por mim, hoje não tem mais questões. A gente viu que a gente viu o Ministério da Cultura ser desfeito, né? Ele foi rebaixado para um segundo pelotão ali de secretaria, logo o Bolsonaro assumiu o poder, né? Ele se preocupou. Na verdade, ele foi rebaixado já no governo Temer e se manteve rebaixado durante o governo Bolsonaro. E não só isso, como ele nomeou de primeira um cara que acabou demitido por ter feito uma encenação patética do nazismo, né? Ele efetivamente reproduzia um discurso do Goebbels, que afeta diretamente a nós judeus, é o meu caso e do Maurício, a gente se sentiu bastante ofendido. E aí ele nomeia no lugar uma atriz que é a fascistinha do Brasil, que é a Regina Duarte. E aí a Regina Duarte começa a sofrer uma série de cobranças dos seus parceiros artistas, né, a respeito de cadê Regina? Virou quase um movimento artístico no Brasil, o movimento Cadê Regina? Porque o setor em crise, a bilheteria não acontecendo, e as pessoas querendo saber cadê Regina Duarte e nada dela. Eu queria saber o que você acha desse ping-pong com a cultura, né? Dessa humilhação sistemática, que é primeiro um rebaixamento, aí depois nomeia um cara polêmico ali do nazismo, aí depois vem a atriz da Globo que faz uma lambança atrás da outra, que dá uma entrevista mais constrangedora que a outra. Eu quero saber o que você, como artista, enxerga dessa mediocridade assim, da gestão pública da cultura. Aí, Rodrigo, acharam o Queiroz, mas cadê a Regina, né, cara? Cadê a Regina? Exato. Cara, é legal essa pergunta, porque eu acho que esse ping-pong que você falou, se a gente parar para pensar nos nomes, até surgiu o nome do Mário Frias, né, para ser secretário aí. Para mim, isso é uma coisa que é legal, porque no sentido de. Isso só mostra o quanto existe uma decadência cultural na formação do brasileiro, e eu não estou falando de formação de discurso de desigualdade social. Existe, independente das camadas sociais que a gente está falando, existe um processo de defasagem cultural absurdo nesse país, que era aquela máxima do Darcy Ribeiro, quando ele fala a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? E assim, um país que está com uma educação decadente como a nossa, não tem como a gente achar que essas pessoas têm cultura. Então, esse governo, né, que é esse retrato desse fascismo e dessa ignorância, para mim, o fato desse cara cogitar, chamar essas pessoas para serem representantes da cultura, só demonstra que ele não entende nada de cultura, nada, né? O Roberto Alvim, eu acho que o caso dele é mais específico, porque para mim ele e a esposa dele se mostraram dois psicopatas alucinados pelo poder, porque eles sempre tiveram um baita respeito na classe artística, um projeto de pesquisa muito respeitado, independente de eu gostar ou não, mas ela sempre foi uma das maiores atrizes da cena teatral paulistana. Montaram há 4 anos Leite Derramado, do Chico Buarque, cara, entendeu? E aí, de repente, o cara se descobre de direita. Isso, para mim, a gente quer ser sedenta pelo poder e por ele faz de tudo, né? Até um discurso nazista que foi a gota d'água, que
nem esse governo, nem o governo fascista conseguiu segurar o secretário nazista, né? De tão além do que ele foi. E aí a Regina Duarte, que nitidamente qualquer pessoa que é de cultura sabe que ela está distante da cultura há anos, né? Essa Regina Duarte que construiu esse nome todo, ela já não existe há muito tempo, né? Para mim, desde quando ela fez aquela campanha, eu tenho medo se o Lula ganhar, lembra como é que era aquilo lá? Sabe, tipo, e de lá pra cá, ela não fez nada, ela ficou até na geladeira da Globo, entende? Então, ela não é uma representante da nossa cultura, nunca foi. E a maior prova disso foi isso, no momento da pandemia, onde tudo parou, que a gente já comentou, né, que o setor cultural foi o primeiro a parar, ela não fez nada, ela estava na fazenda cuidando das cabeças de gado dela. Entende? E falando que o Bolsonaro é aquele tiozão, né? Ele fala que não gosta de gay, mas é da boca pra fora. Sabe? Cara, é revoltante, cara. Eu tenho dó dos filhos dela, né? Porque os filhos seguiram a carreira da mãe e eles, a Gabriela, acho que ela tem 3 filhos, mas se eu não me engano tem um que é diretor na Globo e a Gabriela são pessoas que têm um baita respeito da galera. Eu fico com dó, eu falo, cara, uma coisa é eu ter um desacordo com o meu pai no posicionamento político dele, outra coisa é, de repente, o meu pai ou a minha mãe, em rede nacional, fazer aquele discurso fascista dela, amenizando as torturas, que foi aquela entrevista dela na Globo News, né? Mas isso tudo só mostra o quanto esse governo, para ele, cultura é isso, é tipo, ele se aproveitou do Roberto Alvim, porque o Roberto Alvim acessou ele, e ele precisava de alguém da cultura, falou, pô, esse cara é de teatro e é de direito, vamos botar ele, vai ser bom pra gente, ele é premiado, tal. E aí quando não segurou a onda, como ninguém mais da cultura mesmo se aproximou do governo, aí ele voltou pra revista Caras, falou, pô, a Regina, então ele escolhe ministro pela revista Caras, né, ele fala, pô, quem que apoia a gente? Duarte. Pô, vamos na Regina. Aí a Regina saiu. Quem mais? Teve aquele cara da Malhação, Mário Frias. Ele é Deus acima de tudo. Pô, aí se o Mário Frias não topar, sei lá quem, aquele Felipe Folgose também, vai pra esses caras, gente, que não representam em nada a cultura. Entende? E ao mesmo tempo, mas eu fico me perguntando, né? O Weintraub foi demitido, né? Aí as pessoas comemoram. Aí eu falo, cara, eu não sei se eu comemoro ou se eu fico mais desesperado, porque não é que saiu o Weintraub e vai entrar um cara que é um. Vai entrar o Darcy Ribeiro, né? Exato. Não, cara, eu fico pensando, meu Deus, quem vai entrar agora? Porque parece que cada vez que eles demitem alguém que se meteu em polêmica, eles falam, pega alguém pior, pega alguém pior. Então é desesperador, né? Mas a cultura, ela tá largada, agora, nesse momento, principalmente, né? Desde que o ministério foi desmontado e agora a secretaria aí. Cara, quem que tá nessa pasta? A Regina Duarte foi pra Cinemateca, eu nem sei quem que entrou. Tá igual o Ministério da Cultura. O Brasil, olha que situação. Né? O Brasil tá sem ministro da Educação, da Saúde e Secretaria da Cultura. Não é simbólico? A gente está sem ministro da Saúde, da Educação burguesia, e da Cultura. E a burguesia com medo do Lula, né? Com medo do Lula, exato, né? Enfim, logo Lula, que encheu o bolso da burguesia, enfim. Aí o pessoal tava com medo. Agora a gente não tem ministro, caraca, da saúde, cara. Isso é muito bizarro. Né? Mas é saúde, isso. Educação e cultura. É um governo sem educação, saúde e cultura. E eu acho que isso é um reflexo de como a nossa sociedade está carente de cultura. Houve um distanciamento ao longo dos anos. A própria televisão, eu não sei, eu fico vendo Buenos Aires, parece que só Buenos Aires tem 3 vezes mais livrarias do que tem em todo o Brasil, cara. Isso é um dado vergonhoso, né? Porque não se incentiva a cultura no nosso país, né? E eu acho que, em alguns momentos também, eu vou fazer agora um meia-culpa, eu acho que muitas vezes a própria cultura não se esforça para se aproximar disso, porque assim, a verdade é que a cultura ela não para de acontecer. O problema é que na falta de educação vão surgindo novos movimentos. Então, na periferia, a gente viu surgir nos anos 90 o rap, o hip hop, agora a gente está vendo surgir o funk. Isso são manifestações culturais. Então não adianta nada o cara que é o diretor de cinema, que estuda na faculdade e tal, o ator que faz o Unicamp e tal, fazer uma puta peça cabeça e ele não vai acessar alguém, o popular. Então, é uma função do artista também entender o seu meio agora e falar, gente, o que essas pessoas... Como essas pessoas estão se comunicando? Eu preciso me aproximar deles, né? Aqui em São Paulo tem um grupo de teatro super legal, que é o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que eles mesclam teatro com hip hop.
Pô, cara, é óbvio. Olha quanta periferia a gente tem aqui e é o que as pessoas respiram lá. Então, não adianta achar, a gente tem mania de academizar o tempo inteiro a cultura, cara. E a cultura é uma manifestação popular, ela tem que andar junto, tem que estudar, tem a academia, tem o período renascentista, iluminista e tal, mas a gente precisa respirar o que está acontecendo aqui. Você precisa comunicar. Quando a cultura, a arte para de comunicar, ela não está funcionando, não está acontecendo a arte, né? Pelo menos é a minha opinião. O Williams, cara, muito bom. Enfim, acho que o nosso debate a gente conseguiria prolongá-lo por muito tempo, né? Não só na cultura, em sentido estrito, mas, enfim, em termos de política, a gente, nesse sentido mais amplo, você falou algumas coisas que eu até deram alguns insights aqui enfim, para a gente conversar, só que, como o Rodrigo falou, a gente está caminhando, né, para o nosso encerramento, mas eu queria deixar aqui, primeiro, agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade, você foi super disponível, inclusive adiantou, né, o bate-papo, que a gente estava marcando a data, foi super paciente, queria agradecer, queria elogiar, parabenizar o trabalho que você, enfim, seus colegas, né, o Lahan, o De Barros, acho que eu também vi vídeo da Bruna Guerin, ela participando, enfim, outras atrizes e outros atores, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, né, eu sou um fã especial de comédia, eu adoro comédias, eu acho que o canal de vocês faz muito bem esse trabalho. E, enfim, vamos manter aí esse contato, tentar novas conversas, novamente com você, com o Lahan, com o De Barros, e é isso. Vou passar também para o Rodrigo, não sei se você quer falar alguma coisa. Então, queria agradecer e parabenizar o Williams. Eu queria agradecer e queria dizer, gente, que eu caí porque a minha internet deu um pau, aí eu peguei meu celular correndo. Mas voltei, até eu preciso de dar um tchau, agradecer muito. Eu fiquei enrolando aqui até você voltar. Obrigado, gente, desculpa. Essas coisas da internet, né? Relaxa. Queria agradecer muito, Williams, por você ter dado essa força pra gente, por a gente ter conversado sobre esses assuntos todos. Achei muito importante. Eu e o Maurício, às vezes, a gente tem feito conversas com ativistas da América do Sul todas, a gente conversou com colombianos, equatorianos, argentinos, e aí agora conversar com uma pessoa da cultura, um artista, é totalmente diferente, assim, da abordagem que a gente estava fazendo, e é muito legal, assim, é muito enriquecedor tudo que você falou pra gente. Que legal, gente. Eu que agradeço demais aí, desde o contato, o carinho, eu percebo que vocês acompanham mesmo o canal, citando, é muito legal quando resgata algum vídeo, o canal já está com 4 anos no ar, eu falo, pô, que legal, viram esse vídeo, para mim é muito legal, porque é o que incentiva a gente a continuar, né? E parabéns pela iniciativa de vocês, esse intercâmbio que vocês têm feito aí pela América do Sul, eu vi uns 2 outros bate-papos de vocês, acho muito bacana, vamos manter esse contato, muito obrigado pela oportunidade, pela troca aqui, desculpa se eu falei demais, que eu falo pra cacete. Nada, que isso, cara, eu falo muito. Obrigado. Obrigado. O William, você quer dar alguma consideração final sobre cultura, sobre algum tema que a gente trabalhou? Olha, eu acho que a gente precisa, nesse momento, todo mundo, acho que parar e pensar um pouquinho, aproveitar que está todo mundo falando para a gente ficar em casa, né? Então vamos parar e aproveitar que a gente está em casa, olhar ao redor o que está acontecendo no mundo, e independente de quem você votou, o que você pensa e tal, eu acho que é hora da gente dar uma olhada e ver que as coisas estão caminhando para um lugar que não pode ir. A gente tem que ter as nossas diferenças, né, dentro de uma democracia, a gente tem que lutar, cada um pelo que acredita, seus ideais, mas tem que existir o respeito como sempre existiu, e isso é uma coisa que eu estou sentindo que tem gente lá de cima bem poderosa que está querendo romper, e isso não pode acontecer.
Então eu peço essa reflexão para todo mundo. E se você, como o Maurício, como o Rodrigo, gostam de humor, a gente gosta de falar de política, de questões sociais, comportamentais. Se inscreve no Embrulha pra Viagem no YouTube, no Instagram, @embrulhaoficial. Acompanha a gente lá, tá bom? Porque agora é toda terça, quinta e sábado, às 11 da manhã, tem vídeo inédito. E no Instagram, todo dia às 5, tem algum vídeo nosso que a gente já tinha lançado, tá bom? Um beijo, gente. Valeu, Obrigado. Rodrigo. Valeu, gente. Valeu, Obrigadão. Williams. Tchau, tchau. Ô, Tchau. Williams, fica.